Amigos de Carta Capital, eu sou Alisson Matos, sou editor do site, e hoje eu tenho a honra de entrevistar o filósofo, escritor, ex-ministro da Educação e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro, que neste mês de dezembro lança o livro Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia, pela Estação Liberdade. No livro, professor, logo no primeiro capítulo, ao falar de Rousseau, o senhor trata da compaixão. Vou ler um trecho. Antes de Rousseau, ou sem sua influência notável, seria fora de questão enfrentar uma pandemia com distanciamento físico, medidas de proteção, lockdown ou auxílio emergencial. Diante dos comportamentos, as ações do presidente Jair Bolsonaro, é como dizer que, com ele, nós voltamos ao mundo pré-Rousseau. É verdade, quer dizer, uma questão importante, Alisson, é por que existem um sentimento de crueldade, de falta de empatia, de ódio latente numa parte da sociedade que desperta eventualmente, despertou com o nazismo, despertou com Trump, despertou com o bolsonarismo, tem despertado esses anos. Essa é uma possibilidade, havia sentimentos de ódio guardados no fundo de muitas pessoas, e esses sentimentos vieram à tona. Eu acrescentaria outra coisa. Quando você tem um período de perda de poder aquisitivo, vou até focar nisso, quando você sente que não tem futuro, uma tendência natural é procurar o culpado, sabe? Quem é culpado disso? É não achar que isso foi fruto de um erro, um desastre natural, uma falha de gestão, e achar que houve maldade nisso. E no Brasil essa maldade tem um nome muito claro, é corrupção. E quem nós vamos culpar? Quem nós vamos acusar pela corrupção? Então você acusa o outro lado, porque né, quem faz a acusação sempre é limpíssimo, passou Cândida na roupa, né? Então você tem esse fenômeno. Agora, em casos piores, isso vira um ódio. Então, eu creio que tem um pouco a ver com isso, essa enxurrada de ódio que tomou conta do Brasil. Professor, então o senhor atribui a eleição do Bolsonaro principalmente a esse ódio que o senhor cita? Sim, eu acho que são vários fatores que se somam, né? Tiram a presidente da República com acusações falsas, insuficientes. Essas pessoas, quer dizer, não havia nada de combater a corrupção, não tinha nada de combater a corrupção. Era combater uma fantasia, e naquele instante, a fantasia montada por horas e horas de TV Globo, por uma quantidade gigantesca de manchetes da imprensa, por discursos diários em toda parte, o demônio tinha virado o PT. Então, tinha que exorcizar o demônio. Professor, esse ódio citado por senhor é algo inerente às democracias? É algo que, volta e meia, em determinados períodos, ele surge a partir de crises econômicas? Você pode dizer que a novidade que aconteceu esses anos é que democracias estão acabando por suicídio, e não por golpe externo. Muita gente chama isso de lawfare, que é um neologismo que juntaria a palavra law, direito, no sentido jurídico, né? E fair, de warfare, guerra jurídica. Então, por exemplo, você condena um candidato, você impede judicialmente um candidato à presidência do país ou à chefia do governo de concorrer. Isso aconteceu na Malásia, isso aconteceu na Rússia, e isso aconteceu no Brasil em 2018. Então, dessa maneira, você produz eleições que não são livres. Ou então, nos Estados Unidos, os estados republicanos estão modificando o desenho dos distritos eleitorais para garantir que os democratas tenham menos deputados nos seus estados. E, além disso, estão tornando difícil o voto de negros e pobres. Então, estão recusando, abolindo todas as maneiras que facilitam votar. Nos Estados Unidos, a eleição não é num domingo, nem num feriado. Eleição num dia útil. Então, então, por isso que nos Estados Unidos você tem a possibilidade de votar com antecedência. Você pode não estar livre naquele dia. Então, os estados mais conservadores estão impedindo o voto com antecedência, estão reduzindo as horas de abertura das sessões eleitorais para impedir que as pessoas mais pobres possam votar. Isso tudo é um conjunto de medidas. Seria como, por exemplo, já aconteceu na Bahia, no tempo do Antônio Carlos Magalhães, de tirar ônibus dos bairros mais pobres no dia da eleição, para evitar que as pessoas chegassem ao voto. Então, você tem
toda uma série de procedimentos assim que fazem que formalmente você tenha uma democracia, mas o coração, a alma não esteja mais dentro disso. Então, você mobiliza uma multidão pelo ódio. O ódio não é uma paixão democrática. O ódio é uma paixão antidemocrática. Agora, o senhor, entrando aqui definitivamente nas eleições do ano que vem, o senhor acredita que uma derrota do Bolsonaro arrefece esse ódio ou ele vai além do Bolsonaro? O fato de que haja 20% da população que não só vota no Bolsonaro, mas que afirmou numa pesquisa recente que não tem havido aumento de preço nos supermercados é preocupante, porque votar no Bolsonaro é uma opção que tem elementos afetivos, etc. Afetivo não no sentido bom, afeto de ódio, né? Mas você negar um fato verdadeiro, que é aumento de preço no supermercado, indica que você tem pessoas que realmente são capazes de ir muito longe na negação da realidade. Quando a gente fala em negacionista, para aquele que nega ou a existência da Covid, ou a sua gravidade, ou a eficácia da vacina, a gente tem, na verdade, um fenômeno mais amplo de gente que está negando a realidade. Como disse um juiz americano, todo mundo tem direito a opiniões próprias, mas não tem direito a fatos próprios. Você não pode dizer, enquanto o sol está brilhando, que hoje é noite, que agora estamos de noite. Não, isso não é plausível. E é esse acordo mínimo sobre a verdade dos fatos que faz a gente conviver. Você veja, o Brasil começou a entrar nessa irabreca quando o Aécio Neves negou um fato real, que era a vitória da Dilma em eleições devidamente auditadas e tudo mais. Ele negou um fato, pediu uma recontagem, que é impossível em se tratando de urnas eletrônicas, não tem como, quer dizer, não são cédulas de papel que você reabre e revê uma a outra, mas aí, ao negar os fatos, como depois ele disse, só para encher o saco do PT, ele abriu o espaço para você ter duas visões do mundo radicalmente opostas, gente vendo uma coisa e gente vendo noite ao meio-dia. Então, a questão é saber quanto tempo esse clima de ódio vai perdurar. Se a gente tiver a eleição de um candidato democrático, eu penso sobretudo no presidente Lula como tal candidato, mas poderia até ser outro, se a gente tiver uma eleição que coloque fim a essa desastrosa gestão que estamos vivendo hoje, nós, e esse governo tiver êxito em reconstruir a máquina de Estado, em devolver o desenvolvimento ao Brasil, desenvolver as políticas de inclusão social, se fizer essas coisas, então uma parte do ódio vai diminuir. Vai diminuir certamente, porque o ódio é muito abastecido por essa sensação de falta de futuro. Outra parte é mais difícil, que veja, falta de futuro pode ser a falta de futuro óbvio, explicável, não tem emprego, não tem do que viver. Quem eu vou culpar? Vou culpar os políticos. E se eu assistir o Jornal Nacional de 2013 a 2015, a 2016, vou culpar o PT, entendeu? Agora, tem outros casos de ódio que são mais complicados. É o sujeito que odeia, por exemplo, a liberdade das mulheres. É o homem que fala, pô, perdi meu espaço. É o branco que diz, perdi meu espaço. As pessoas que sentem o seu lugar ameaçado, elas podem reagir com ódio. E, digamos, há também na parte dos setores ditos progressistas, um pessoal que também vem com muita sede de vingança, com muita sede de ódio, e fala bobagem, né? Quer dizer, por exemplo, um ato de solidariedade de um homem hétero a uma mulher perseguida, um ato de solidariedade de um homem hétero LGBT perseguido, às vezes é mal visto, como se você não pudesse falar, porque você não está na pele dele. É o famoso lugar de fala, que tem causado mais problema do que êxito. Quer dizer, deixando claro, é importantíssimo que vítimas falem. Elas conhecem coisas que só elas sabem, mas elas não são as únicas pessoas a falar. Para eu poder falar, eu não tenho que ter sofrido, não necessariamente. Então, nós temos que entre nossas muitas tarefas para o futuro, Alisson, uma delas é recompor os laços sociais no Brasil. Isso não vai ser muito fácil. Nós temos um Estado que foi bastante desmontado, uma economia que está em frangalhos, todas as políticas sociais sendo revertidas, e ainda temos um clima
em que há ódio muito forte, um ódio muito forte por parte da extrema-direita, que cresceu tanto, mas também um ódio, que, a meu ver, improdutivo da esquerda, enfim, tem que se ampliar, né? Inclusive na questão da discussão de coligações políticas, tem sempre essa questão, mas eu não... Eu achei isso muito curioso quando começou a haver decepção com Bolsonaro, quando bolsonaristas começaram a deixar o barco. E aí eu via, primeiro, gente falando, vocês, bolsonaristas, fizeram isso, 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 isso. Aí começaram a deixar o barco, aí eu começava a ver as mesmas pessoas que acusavam os bolsonaristas e diziam que eles tinham errado, a dizer, mas você votou no Bolsonaro 2, 3 anos atrás. Bom, mas a gente não quer essas pessoas de volta, a gente não quer esses votos de volta, então a gente tem que ter flexibilidade com isso, porque esquerda significa uma defesa de uma igualdade maior, de uma igualdade não apenas no ponto de partida, mas no ponto de chegada. Você reduzir a desigualdade. Então, nós estamos num mundo extremamente desigual. Eu não acredito que seja correto usar fake news, entende? Não acredito que seja correto ficar utilizando, assim, elementos para desmantelar o outro lado que não sejam, enfim, que não tenham a ver com a verdade. Até porque há um velho ditado que diz que a mentira tem pernas curtas, né? E eu acho que se a gente quer formar cidadãos, pessoas maiores de idade, a gente tem que dizer a verdade. O senhor citou aí essa necessidade e um desafio de reconstruir laços. Eu pergunto ao senhor, e o senhor anteriormente também citou esse ódio que foi alimentado por muita gente contra o PT. E nós temos o líder das pesquisas até agora, e o favorito para vencer a eleição, que é o ex-presidente Lula. Eu pergunto ao senhor se o Lula é o nome ideal para essa reconstrução de laços, mesmo tendo ainda um antipetismo muito enraizado, com todos esses anos de muito ódio voltado ao partido. Olha, Alisson, existe um tipo tem vários tipos de dirigente. Você tem o chefe, você tem o gerente, você tem o líder. O gerente é aquele que é capaz de mexer nos conteúdos, no funcionamento das coisas, saber o que faz, fazer, enfim, funcionar a máquina do governo. José Serra, Dilma Rousseff, tem bem esse perfil de gerentes, que um foi como ministro da Saúde, outra como ministra da Minas e Energia, depois da Casa Civil. Você tem pessoas que são chefes, que dão ordens, assim, que são obedecidas. Ordens boas, ordens más, não sei, mas são obedecidas. Você tem outro tipo de dirigente, que é o líder. O líder é aquele que é capaz de motivar, de mobilizar. O líder é aquele que ouve ele não precisa conhecer cada assunto. Uma das características do líder é que ele se cerca de gente mais capaz do que ele. Quem não é líder tem medo. Quando você é líder, você não tem medo de colocar na saúde alguém que entende saúde mais do que você, nas relações exteriores alguém que entende mais de diplomacia do que você, na educação alguém que entende mais de educação do que você. Você não tem medo, porque você vai fazer o quê? Você vai aprender com essa pessoa e vai tomar a decisão. A decisão é sua, mas quem te ensina é o seu ministro da Educação. Ele chega e diz, presidente, nós temos analfabetismo, nós temos faculdades que estão formando mal, nós temos uma falta de educação técnica. E aí o presidente vai dizer qual ele prioriza, qual ele acha importante e, sobretudo, ele vai saber comunicar isso à sociedade. O Lula foi brilhante nisso e, digamos, Fernando Henrique também foi muito bom nisso. Embora Fernando Henrique se comunicasse com uma franja menor da sociedade, mais com a classe média, e Lula tivesse um discurso mais abrangente. Mas eu penso que nós vamos precisar de alguém que tenha uma capacidade que eu vejo no Lula, vejo pouco em outros. Ciro Gomes é um homem muito inteligente, muito capaz, mas ele constrói uma política na base de ataques muito fegadais. Isso é muito difícil. Essa aproximação de Lula com Alckmin é muito curiosa, é muito interessante, porque, independentemente do que vai acontecer, indica que Lula é uma pessoa que não guarda ressentimento. E olha, o homem perdeu a mulher, perdeu o irmão e perdeu o neto, e pelo menos no caso da mulher, deve-se, em parte, creio eu, a esse clima de ódio criado.
com a Lava Jato e com toda a perseguição política de que ele foi alvo. E, no entanto, você tem uma pessoa que está disposta a conversar com muita gente. Então, eu creio que ele tem essa inteligência emocional, que é uma coisa rara. Inteligência emocional é o quê? É você ser capaz de entender o que a outra pessoa sente, mesmo que ela não tenha falado. Isso, das vezes que eu estive com o presidente Lula, eu senti que ele é uma pessoa que, pela experiência de vida que ele tem, ele saca o que você está querendo, desejando, mesmo que você esteja falando de uma coisa inteiramente diferente. E ele é generoso, ele procura proporcionar isso às pessoas. Então, ele tem uma dinâmica que poucos outros têm. O problema que eu vejo é que nós temos que preparar novas lideranças para chegar à presidência. Quer dizer, se Lula for eleito em 22, eu não sei se ele vai querer uma reeleição quando estiver perto de 80 anos. Nada impede. Adenauer foi um grande líder da Alemanha ocidental até quase os 90 anos. De Gaulle também foi presidente já com idade bem avançada. Foram grandes nomes. Mas eu penso que está faltando no Brasil gerar liderança. Você vê que os dois partidos que durante 20 anos garantiram uma democracia funcional no país, PT e PSDB, estão hoje desprovidos de líderes, né? Novos, né? Quer dizer, então, o PT tem o Lula, o PSDB não tem ninguém. Então, isso é uma situação, porque, é claro, Dória, Leite não estão à altura do Fernando Henrique, por exemplo. Não estão, para comparar dentro da mesma tribo, né? Para fazer uma comparação de outra tribo. Então, eu penso que é o melhor nome, seguramente. Vou me encaminhando aqui para o fim, eu quero fazer mais uma pergunta sobre a eleição, e a última eu quero falar um pouco do livro do senhor, mas a próxima é a seguinte: então, o senhor acredita que a eleição, dado o cenário aí que a gente tem visto, se dará entre Lula e Bolsonaro, ou o senhor acredita que um candidato de terceira via pode surpreender e ir para o segundo turno, no caso aí, contra o ex-presidente Lula? Olha, isso eu não tenho condições de prever. Na verdade, eu não posso nem sequer assegurar que Lula será o mais votado, que ganhará as eleições. Pode mudar muita coisa, vem o auxílio emergencial de R$400, pode acabar a Covid, isso também pode levar a manifestações de rua fortes contra o governo, com as pessoas com menos medo de se exporem. Há muitas coisas possíveis, e também, quanto ao candidato da terceira via, eu só não acredito que seja de terceira via. O que eu vi até agora são bolsonaristas arrependidos, mas que querem manter o que vários chamam de bolsonarismo sem Bolsonaro. Isso é uma frase de petista. Muita gente diz. O Moro é o caso mais típico, né? E eu acho que o Brasil está voltando a uma certa normalidade, depois de uma estação no inferno, de um período de ódio. E na normalidade, o que eu senti das eleições de 94 até 2014, 6 eleições presidenciais, é que quem ganhou quem tinha o projeto melhor, sabe? Mesmo quando Fernando Henrique ganhou, Fernando Henrique tinha um projeto para a sociedade como um todo. Lula não tinha um projeto na época. Mais tarde, Lula e Dilma tiveram projetos para a sociedade como um todo. Então, alguém sem projeto, como o Moro, alguém com dificuldades de comunicação, como o governador Dória, que foi falar de Dubai, no interior da Paraíba. Alguém como Ciro Gomes, que é um personagem qualificado, alguém que poderia ser um bom gestor, mas que a quem falta essa qualidade da liderança, que é a capacidade de dialogar. Então, eu acho que nenhum deles tem muita chance. Aliás, o Ciro Gomes é um estranho nesse ninho da direita, porque não é a cara dele, né? Ele é um homem progressista. E eu acho uma pena que não tenha havido um acordo entre ele e PT já em 2014. Não estou dizendo quem devia ser candidato a presidente, mas é aquele tipo de história. Devia trancar os dois, ou sei lá, aqui numa sala, e só sai quando tiver acordo, sabe? Porque certamente, não digo certamente, o Bolsonaro teve muitos votos, mas eu acho que se não tivesse havido hostilidade entre Ciro e o PT, a situação teria sido
melhor para nós. Ô professor, para encerrar, um dos pontos altos da obra do senhor, que vai ser lançada neste mês, e aqui eu faço questão de repetir, duas ideias filosóficas e a pandemia, pela estação Liberdade, é um conflito ético que o senhor aborda que me deixou reflexivo, intrigado, que é a questão ambiental e a necessidade de acabar com a fome no mundo. Eu pergunto para o senhor, escolher um dos lados é antiético de alguma forma? Você veja, né? O que eu dei um exemplo que me mostra bem o que eu entendo por ética. Ética não é você ter uma listinha fácil do que é certo, uma listinha fácil do que é errado, então não faço nada errado, eu não tiro pirulito da boca de criança, não roubo, não saio correndo com uma chupeta de bebê, então não fiz nada errado. Ética implica você fazer escolhas, às vezes, difíceis. Hoje nós temos um mundo no qual a fome está quase sendo vencida. Já temos alimento sendo produzido em quantidade para todo mundo. E esse alimento é produzido em quantidade para todo mundo, fruto de muitas coisas, automação da agricultura, uso de adubos, até mesmo pesticidas. Aí a gente começa a querer melhorar, a respeitar mais a natureza. Então, você não vai explorar tanto a natureza. Só que se todo mundo for comer orgânico, por exemplo, vai aumentar muito o custo do orgânico. E aí a conta não fecha. Então, você tem que saber como você equaciona isso. Nesse caso, eu coloco a questão ética para as pessoas verem que não é fácil uma gestão de governo. Quando Lula dizia, ou ainda diz, que no tempo dele as pessoas comiam churrasco no fim de semana, não há viabilidade de todo mundo comer picanha todo fim de semana. Não há. Um boi tem 2 picanhas, não tem tanta picanha assim para 200 milhões de pessoas comerem. Então, você tem que pensar nisso tudo, como você faz para ir articulando essas duas coisas, que são 2 imperativos éticos importantes: cuidar do meio ambiente e vencer a fome com comida gostosa. Não é com qualquer comida, comida gostosa. Carne é, para a maior parte das pessoas, gostoso e símbolo até de reconhecimento de dignidade social. Então, esse é um caso que a gente tem que aproveitar para discutir eticamente e para desenhar políticas que aumentem, vamos dizer, o quê? Por exemplo, vamos pegar uma coisa: 200 milhões de cabeças de gado, 2 milhões de quilômetros quadrados ocupados, 1/4 do território nacional. Estados Unidos produz com metade disso. Então, nós poderíamos liberar 1 milhão de quilômetros quadrados de território nacional, seria mais ou menos toda a região sul mais São Paulo. É muita coisa que a gente liberaria de pastagem, de gado, para fazer outra coisa, fazer parques, fazer cidades, fazer casas. Agora, isso daí, os Estados Unidos conseguem confinando o gado, fazendo o gado ter uma vida, desculpe a expressão errada, uma vida de cão, né? Uma vida ruim. Então, é correto isso? Ou nós vamos reduzir o consumo de carne? E o que vamos fazer nessa direção? Sabe? Reduzir o consumo de carne, mas também sem fazer o que aquele fazendeiro de Brotas fez, deixando mais de cerca de 1.000 búfalas morrendo de fome e sede. Né? Não se trata de abandonar o próprio destino. Né? Então, essas são algumas questões do livro. Eu queria convidar todos os interessados ao lançamento. Vai ser dia 14 de dezembro, aqui em São Paulo. O local será avisado e pretendemos que haja um debate sobre o livro. Né? Então, muito obrigado, Alisson, pelo convite, pela oportunidade de falar deste novo livro. Bom, eu conversei aqui com o filósofo, escritor, ex-ministro da Educação e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Giannini Ribeiro. Professor, eu que agradeço a presença, quero deixar as portas de Carta Capital abertas para o senhor, para as suas reflexões, e até breve. Até breve. Tudo de bom para você e para os espectadores. Obrigado, Natane, também pelo apoio invisível. Né?